Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui começando mais um dia de trabalho na nossa horta. Voltamos de férias e tá tudo virado no matagal. Algumas das nossas plantas estão bem bonitas, vamos mostrar para vocês. Mas tem muita coisa que a gente precisa podar, tirar, limpar. A gente também tá com várias mudas na estufa que estamos precisando passar pro canteiro. Então, nesse vídeo vai ter um pouquinho de tudo, uma atualização geral assim, para vocês poderem saber como é que tá indo tudo por aqui. E também vamos fazer plantio, vamos fazer adubação, vamos fazer um monte de coisa. Então, vamos lá. O Bruno já começou ali. Vou levar vocês lá também para dar um oi para ele. E aí pessoal, beleza? Estamos aqui já começando os trabalhos de 2024. Estávamos de férias, ficamos um mês sem mexer aqui na horta. Como vocês podem ver aí, ó, tá cheio de ervas daninhas, cheio de carorô. Mas vamos começar a trabalhar agora, né? Para aqui deixar tudo em ordem, para que esse ano seja bem produtiva a horta. Exatamente. E sempre lembrando, né, que a gente, na verdade, não tira tudo. A gente tira algumas plantas, aquelas que estão mais perto dos nossos cultivos, né? Daquelas plantas que a gente tem o objetivo de consumir. Então a gente tira as que estão mais próximas, mas sempre deixa algumas aí para contribuir, né, com a biodiversidade. Vamos aí, né? Tirar o excesso, deixar só o básico para que a gente comece a plantar as hortaliças, as frutíferas aí e comece a florir mais também essa horta que tá tudo verde. É verdade, as flores foram secando todas, né? Inclusive é isso que a gente tem que fazer também, limpar as flores que secaram já. E plantar uma nova planta aqui para trepadeira. Sim, né? Que a gente só fez do arco, agora a gente tem que fazer aqui também uma trepadeira para tampar esse fundo aqui, né, de tijolos. Inclusive a gente até plantou duas ali, mas elas não estão crescendo, acho que elas não gostaram do sol, né, de muito sol. Sim, então vamos ter que mudar elas para vamos passar pro vaso. Tem muita coisa para fazer, então vamos lá trabalhar. E aproveitando, para quem não viu no vídeo passado, vídeo do que plantar, olha só como é que tá nosso amor agarradinho aqui, ó, crescendo no arco. Tá crescendo muito rápido, ele tá gostando desse clima aí de muito calor. Eles tá gostando bastante, e a gente achou que ele era branco, né, falamos para vocês lá atrás que tínhamos comprado branco, mas ele tá ficando rosa as flores, então temos um amor agarradinho rosa crescendo bastante aqui, e a gente tá bem feliz. Bom pessoal, no caso do plantio aqui dos tomates, né, mudando as nossas mudas de tomate pro canteiro, a gente planta elas bem mais fundo, a gente enterra boa parte aqui do tronquinho dela e é só com o tomate que nós vamos fazer isso. Isso porque todos esses pelinhos que tem ali, ó, no caule, eles têm potencial de se transformar em raízes, então a gente enterrando eles vai ter, a tendência é que seja uma planta mais forte, né? Que vai ter mais raízes. Aqui eu já preparei a terra com um pouco de esterco. Coloquei um pouco de esterco de gado, já curtido. E coloquei também um pouquinho de termofosfato. Não muito, porque eu já tinha adubado esse canteiro uns meses atrás. Aqui em cima eu vou colocar mais esterco. Eu tenho preferido deixar o esterco sobre a terra. Depois vai a cobertura seca aqui em cima. E com o tempo ele vai sendo decomposto e os micro-organismos vão liberando os nutrientes ali no solo. E aí, ficou bonitinho? Aí sim, ficou top, hein? Até o pé de abobrinha apareceu mais agora que tiramos o sombrite ao redor. E já fomos plantando outras plantas, né? Os tomates ali. Aqui tem o quiabo de metro que vai crescer. E
Também colocamos ali uma berinjela um pouco perto da abobrinha, mas a abobrinha daqui a algum tempo ela já vai sair o pé daqui, porque a abobrinha não dura muito tempo, né? Enquanto isso a berinjela cresce e depois fica ela nesse lugar. Agora vamos regar tudo isso aqui. Então, pessoal, acabei de fazer uma limpeza aqui nesses canteiros, podei aqui esse manjericão e agora tirei o excesso aqui desses canteiros porque tinha muito mato. Eu coloquei ele embaixo ali, ó. Esse daqui eu vou jogar lá na frente, lá na composteira. E a Viviane tá bem aqui, ó, já terminando de plantar. E tem a Rosinha que tá deitada aqui também. Tem bastante serviço para fazer, só que o sol tá baixando, estão ficando sem luz. Aqui é só o começo, né? Trabalhamos agora no final da tarde e vamos aí, né? Eu acho que mais uns 2, 3 dias trabalhando aqui a gente consegue colocar tudo em ordem. Resolvi filmar aqui para mostrar pro pessoal o novo integrante aqui da horta. É, nós temos que dar um nome pro sapolino. Quer dizer, apesar de que eu gosto de sapolino também, acho um nome bonito. Acho que era bom o pessoal deixar nos comentários aí o que eles acham. Qual o nome que a gente deve colocar nele. É verdade, que nome dá pra dar pro sapo? Ele ou ela, né? A gente não sabe se é fêmea ou macho. Eu não sei. É uma rã. Eu acho bem legal ter sapo aqui, mas eu não sou pessoa que consegue pegar em sapo. Eu tenho um... Mas eu não me importo dele estar por perto, assim, não tenho medo dele estar por perto, só que eu não encosto. Uhum. E engraçado que os nossos gatos vê ele e nem vai pra cima deles, né? Sim, verdade. Quando eu tinha os sapinhos pequenos lá na frente na grama, eles sempre caçavam. Mas talvez por ele ser maior. É, o gatinho fica aqui olhando, não faz nada. Já se acostumaram com ele aqui, né? Não dá nem bola. Agora falta só colocar o nome. É verdade. É bem legal a gente ter o sapo na horta porque ele vai comer dos bichinhos, né? Então ele ajuda no controle biológico. E eu vejo como um bom sinal, né? Ele ter vindo pra cá, ter ficado aqui. Então, bem legal. Voltando aqui, pessoal, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje antes da chuva. As imagens que vocês viram um pouco antes, né? A gente gravou no domingo à tarde. E isso aqui nós estamos gravando no sábado da outra semana pela manhã. A gente normalmente trabalha no final da tarde na horta, que é o único tempo que a gente consegue ter sem um sol de rachar. Só que durante a semana toda, o final de tarde foi ou chovendo ou com muito trovão e tal. Então não deu pra gente fazer nada durante a semana. E hoje, pelo visto, o final da tarde não vai dar também. Então a gente tá fazendo o que for possível agora, pela manhã. E a gente tem bastante coisa para fazer. Deixa eu dar uma mostrada aqui para vocês. A gente plantou aquele dia um tanto de mudas, vocês viram, mas todas essas aqui a gente precisa plantar com urgência. Já tem tomate aqui, ó, querendo dar florzinha. Aqui, ó, ainda no potinho de muda. E por mais que a gente tenha colocado com adubação nesses vasinhos, né, mas ainda assim já passou. A gente também tem aqui os manjericão que nós precisamos plantar. Então... aqui pimentão também. Tem bastante coisa para plantar. Então a gente vai correr contra o tempo aqui hoje. Vamos lá. O Bruno já tá ali prendendo nosso amor agarradinho, que ele cresce muito. Olha só a quantidade de brotinho que ele vai lançando tá novo. De flor também. Sim, bem bonito, né? Olha o tanto de flor já. Deixa eu colocar mais perto, que as florzinhas são miudinhas, ó. Mas é uma florzinha muito linda. Uhum, bem bonitinho. A hora que tiver tudo cheio, isso aqui vai ser... vai ficar bem bonito mesmo. vai ser show. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Passou uma semana, né? Vamos mostrar ali, amor. Olha que lindeza que tá. Pelo menos aqui, né? As abobrinhas tão bonitas. Esse pé. Lembra que semana passada, quando a gente mostrou na imagem anterior, que vocês acabaram de ver, na verdade? Elas estavam pequenininhas, agora já estão bem maiores. Só que olha aí, ó, os visitantes. Vamos ver se a gente consegue pegar um deles, ó. Esse é o nosso maior problema aqui. Então é um problema sério. E o pé aqui já tá ficando doente, ó. As folhas meio esbranquiçadas. E aqui tem outro que aconteceu a mesma coisa. Esse nem chegou a dar fruta. A gente até vai tirar ele fora hoje. As folhas começaram a ficar esbranquiçadas. O topo dele, ó, apodreceu inteiro. Então... infelizmente a gente tá sempre na luta, né? Por isso que a gente planta uma quantia maior do que aquilo que a gente precisa, porque muitos pés a gente não vai colher, né? Então a gente sempre tem que plantar em maior quantidade.
E aos poucos vamos esperando que nosso sistema aqui fique cada vez mais equilibrado e que essas pragas não se destaquem tanto, né? Para que a gente tenha mais sucesso nas nossas taxas aí de colheita. Boa, amor, fizemos a plantação agora dos tomates e agora, o que você está pensando em fazer? Agora vou plantar aqui uns pezinhos de manjericão. Tenho dois tipos. Esse aqui é aquele manjericão mais da folha mais larga assim, que é gostoso de colocar em saladas e macarrão também. E esse outro da folhinha miúda, que a gente já tem faz bastante tempo. Aí vamos plantar ele no meio dos tomates, porque o manjericão, além da gente usar, né, como tempero, ele também traz bastante abelha, então aí ajuda também as abelhas que vêm ali no manjericão, polinizam os tomates também. Além do cheiro dele, né? Todas as ervas aromáticas é bom a gente ter assim espalhado no meio da horta, que o cheiro delas ajuda a disfarçar o cheiro das nossas plantas e, consequentemente, ajuda a proteger elas um pouco também. E tudo vai contribuindo, né, para o equilíbrio aqui do nosso espacinho. Mas tá ficando bonito, né? Sim, tá ótimo. Agora começou a plantação nova para lá na frente a gente colher. Isso. A gente tem que plantar agora, mesmo no verão, já estamos adiantando os plantios do tomate, né? Exatamente. E quando a gente for fazer aí nossos plantios de fevereiro, a gente já vai estar fazendo, inclusive, a semeadura lá do que vai ser a nossa horta de outono. Então, a gente tá sempre tem que estar sempre um passo na frente, né? Planta agora o que a gente vai colher lá na frente. Diferente do tomate, que a gente enterra mais o caule dele, porque ele cria mais raízes, o manjericão e a maioria das outras plantas, a gente só pode enterrar até onde que já tá no vasinho ali a muda. Não podemos subir mais a terra aqui no caule, que senão a planta não tem proteção para lidar com os micro-organismos que são do solo, né? E muitas vezes atuam fazendo decomposição ou outras funções. Aí, em contato com a planta, pode trazer doença. Isso aqui a gente está fazendo com grama seca, mas como a gente já falou outras vezes, vocês podem usar serragem, desde que ela esteja já curtida, não seja serragem de madeira fresca, né? Madeira verde ainda, porque ela, com o contato com o sol, vai soltar muitos gases que pode acabar queimando a planta. Então, sempre a serragem já curtida, já um pouco decomposta, ou de madeira seca. Agora, se você estiver fazendo por acaso um plantio em vaso, você pode, por exemplo, cobrir com casca de pinos, que é algo mais esteticamente mais bonito, né? E fica bom também, ótimo para as plantas, porque o importante aqui é a gente manter protegidos os micro-organismos do solo que vão atuar aqui de baixo, não permitindo que o sol quente pegue direto em cima. E com isso também a gente prolonga mais o efeito das nossas regas, porque essa grama ajuda a manter a umidade no solo. Então evita o excesso de evaporação. É ótimo a gente sempre deixar a nossa terra protegida.
Olha aí, pessoal, a montanha que restou da limpeza que a gente fez. Ainda falta fazer muita coisa, né? Mas deixamos 2 canteiros prontos, pelo menos, plantados. E teve bastante poda também, né? Isso tudo aqui foi boa parte da poda. Sim. Dei uma limpada aqui nas mamonas, também cortei um pouco do pé de goiaba. Porque choveu bastante aqui, então as folhas cresceram muito rápido, né? Sim, e muito calor, né? Muito calor. Quando tá calor, alguns tipos de planta crescem muito bem, enquanto outras sofrem para crescer, né? Mas é bom, a gente também, como a gente falou, né? A gente não vai tirar tudo, tem algumas plantas que a gente deixa, porque elas ajudam a trazer sombra e um pouco de frescor, né? E sem falar que tem os canteiros que a gente ainda não preparou, não mexeu, onde ainda falta mexer mais. E aqueles que a gente preparou, a gente realmente tira quase tudo, deixa uma ou outra plantinha dessas espontâneas, mas logo elas acabam vindo algumas de novo, e quando vem a gente vai sempre deixando espaçadamente distribuído algumas, para ajudar nossas plantas aí. O Bruno também começou a fazer ali uma tela para subir o quiabo de metro, né? Falta a gente fazer ainda, arrumar a estrutura de cima, mas isso aí fica para outro dia, outro vlog. Esse vídeo não foi tão informativo, né? Ele foi mostrando mais a nossa rotina, porque como tem bastante serviço, a gente gosta de mostrar para vocês o nosso trabalho, né? Não tudo pronto, assim, mostrar tudo bonito. A gente mostra também que as nossas plantas crescem, precisa de cuidados, trabalhos, tudo. Então a gente mostra para vocês também que não é só glamour, né? Também, olha como é que tá a mão aqui, ó. É muito serviço para que as plantas ficam bonitas. Verdade. E também vamos mostrando que não vai tão bem, né? As nossas abobrinhas que nem todas estão dando certo, né? A gente vai colher algumas, mas os pés já estão ficando doentes. Então, logo, logo, agora em fevereiro aí a gente já semeia mais de novo e é isso. É constantemente. Sempre renovando a horta, renovando as plantas, porque elas já têm um ciclo curto, né? Mas nem sempre, se o clima não ajuda, acaba às vezes não tendo o resultado total que a gente quer, mas se algumas produzirem bem, já tá ótimo, já é o suficiente. É verdade, é isso aí. Quem planta plantas comestíveis, como é o nosso caso, a gente também cuida da nossa saúde pelo outro lado, né? Que é enfim, nos alimentando, né? De alimentos mais saudáveis. Eu queria que apareceu aqui para dar um tchauzinho pro pessoal. Dá um tchauzinho pro pessoal aí. Ele gosta de passear, esse bichinho. E muito importante, se você curtiu o vídeo, deixa o like para ajudar o nosso canal. Que tem muita gente que assiste, às vezes esquece de deixar o like. O like ajuda bastante o nosso vídeo a ser impulsionado e o YouTube vê que o vídeo é bom e traz mais pessoas novas para o nosso canal e aumenta mais a comunidade, né? Exatamente. E a gente acaba às vezes esquecendo de pedir o like, né? Então, por favor, deixa o like. E nos vemos por aqui no próximo vídeo. Isso aí. Tchau, tchau, galera. Valeu, galera. Isso aí. Pronto. Acabou. Missão cumprida.